Todo mundo precisa, hoje em dia, na retomada do mundo, Sim. fechar mais vendas, principalmente as empresas. Gostei disso, retomada do mundo. Retomada do mundo. Porque essa é a sensação. Sim. Que a gente ficou parado aí, né? Uns 2 anos, pelo menos, esperando o que vai acontecer. Uma ansiedade louca. Né? É. Então é a retomada do mundo. Boa. A coisa está retomando. Então, as empresas precisam de mais vendas e as pessoas precisam melhorar os seus relacionamentos. Faz sentido? Faz sentido demais. E Muito. existe uma forma que é imprescindível para você conseguir fazer isso. Você conhece? Uai, deve ter várias, mas me conta uma boa aí. Uma Chamada Tríade da Credibilidade. boa. Se eu aplicar isso no meu negócio, eu vou ter mais vendas, relacionamentos melhores, mais negócios, é isso. Bingo. Bom É demais. isso aí. Meu Deus do céu, espetacular. E hoje nós vamos falar com o cara que é o mestre na influência, na linguagem, na forma de ouvir o outro. E mestre na tríade da credibilidade. É nada mais nada menos que o autor dessa história. O autor da parada toda. Espetacular. Espetacular. Vamos falar com ele? Ué, demais, claro. Alberto Martin. Da linguagem de influência. Da linguagem de influência. Obrigado por me receber. Alberto Martin, que honra. Seja bem-vindo. Bom demais. Pois é. Cara, de cara, qual que é de fechar mais vendas e de melhorar os relacionamentos? As pessoas, quando você fala assim, fechar mais vendas, as pessoas já, ah, meu Deus, o que é isso? Preciso fechar Não, mais tem vendas. gente que tem vergonha de vender, ué. É, Tem gente verdade. que na hora que chega ali de explicar o que é o produto dele, fica com vergonha de cobrar o valor, né? Fica com vergonha de falar, olha, meu preço é tanto. né? Nossa, Uma vergonha mesmo, né? Tem muita história disso. Vou responder para você. O que você me perguntou vai ser um prazer. Mas antes, queria contar que eu trabalho com vendas há mais de 18 anos. E quando você me falou isso, Luiz Augusto, Luigi, Luigi. me veio tanta coisa. O que acontece? Tem gente que mede o produto com a sua régua. A maioria dos vendedores, a maioria das pessoas é boa em vender aquilo que compraria. Então você vai... Vou contar essa história rapidamente. Sim. Há alguns anos em São Paulo... Acho que você vai gostar de saber disso, hein? Mas pronto. Há alguns anos em São Paulo, eu estava numa avenida... fica no Jardim Europa. Jardim Europa é famoso por ter as... Na época tinha, não sei como tá, não fui lá recentemente, mas você tinha as concessionárias dos carros esportivos. Só Ferrari, Lamborghini, só os troços monstro mesmo. E eu fui esperar uma pessoa que trabalhava numa loja, não de carro, mas uma loja de móveis. Certo. Móveis de decoração, inclusive. Entrei lá na loja para esperar essa pessoa e me sentei ali onde eu podia. E entrou um casal ali. Olhou para um sofá, eles conversaram, eu fiquei ali observando, estava tomando água com gás. Eles servem lá, quando você entra, eles te oferecem uma bebida, pode ser água com gás, refrigerante, vinho, o que você quiser. Eu fiquei na água com gás. E aí o casal perguntou para a vendedora quanto que era um sofá, que eles estavam gostando, observando, etc. E ela respondeu, na época era 30 mil reais. Faz bastante tempo. Basiquinho. Básico. Tava lá Coisa, encalhado. o preço do apartamento de muita gente. 30 mil reais. Aí quando a vendedora disse isso, ela falou assim, caro, né? Rapaz, bom... Não, peraí. A vendedora ressaltou que era caro? Ela disse o preço com vergonha, Ah, com medo. vergonha de vender. A vergonha de Justo. vender. Porque Sim. pra ela é impensável pagar 30 mil reais num sofá. Pra ela. Pra vendedora. Pra vendedora. Então não tinha conexão. Não tinha. Aí o casal olhou pra ela, obrigado, tal, foram embora. E a melhor da história eu vou te contar. Sim, Você ia falar alguma coisa? Não, é porque eu fico imaginando também que ela pode ter, tipo... Ela ressaltou um preconceito, porque de repente o casal entrou... Ah lá, esses aí não vão dar conta de pagar. Já vou falar que é caro. Será? Ou se não, eu não sei porque eu não tô no coração dela. Claro. Mas o que acontece? Eu acho que ela expressou o mundo dela. Pra ela era caro. E o casal, ao ouvir aquilo, e talvez com a interação, eles agradeceram e saíram. Certo. Eis que surge o dono da loja.
E viu aquilo? Ele viu, velho. Ah, Ele só não chamou a moça de santa. Porque o resto... E aí o que aconteceu? Ele falou, ó, se você acha que tá caro, você vai vender lá na... Não posso dizer o nome da loja, né? Não, melhor não. Pronto, vai vender nessas lojas econômicas. Ah, 25 de março. Pronto, vai lá. na rua. Lá no Jumbo. Jumbo pode. no Jumbo pode. Vai lá no Jumbo Eletro. Lá no Jumbo Eletro. Que isso aí só nós que não vamos lembrar disso aí. E a menina Já chorou. denunciamos a idade aqui, Pronto. né? O que aconteceu? Ela ficou muito assustada com a reação dele e ele falou, olha, aqui, quem entra aqui sabe que aqui não é o Jumbo Eletro. As pessoas que aqui estão procuram algo exclusivo. E a moça chorou e tal, acabou até saindo. O que acontece é que ela tinha vergonha de vender, ela não acreditava que o produto valia o valor, o preço daquilo. Não sabe ressaltar o valor. Justamente. Interessante. Isso me marcou faz muitos anos e até hoje eu vejo pessoas que têm vergonha de falar preço, têm vergonha de negociar, não acreditam no produto e o pior, não pedem a venda. E que é um dos erros principais dos vendedores novatos e até os mais experientes. Pedir a venda não é falar paga aqui ou assina o contrato ou dá o cheque. Sim. Nem tem cheque mais, mas enfim, não é isso. O pedir a venda é sentir que o momento chegou para você conduzir para o próximo passo. Venda é processo. Aqui no marketing digital tem 3 letrinhas para representar isso que você acabou de falar. Sabe quais são? O CTA. CTA vem do inglês Call to Action. Aliás, já vamos deixar um CTA aí pro pessoal. Tem um QR Code aí agora. Tem um link pro pessoal já conhecer a linguagem de influência, correto? Já vamos entrar e já entender melhor quem é Alberto Martin e a linguagem de influência. Entra aí para vocês já entenderem essa história do gerar valor, né? Para pedir a venda. Então, CTA. A moça não fez isso. Que loucura, né? Perdeu a venda. Perdeu a venda e o emprego. Perdeu. E o emprego. E assim, e a comissão também, né? Porque a comissão deve ser muito boa lá. Mas sabe o que eu... Meu Deus cara, do céu, de 30 mil reais, eu vou contar sobre como a linguagem de influência, né? A gente está falando aqui com o Alberto, né? Que a gente nem apresentou o Alberto. Ainda. Mas a linguagem de influência, ela modificou muito a minha vida. Porque as minhas reuniões de venda, quando eu trabalhava com venda de fotografia, duravam 4 horas. Você tem quantos anos na fotografia? 20 anos de fotografia. 20 anos de fotografia. Por isso que lembra do Jumbo Eletro. Jumbo Eletro. Eu comecei muito novo. Total. 20 anos. Muito novo. Você é da época de filme, né? Aí, ó, isso aí rebenta, cara. Sou da época aí, ó, do uma filme. maquininha de filme. As minhas câmeras de filme estão todas aí. Tá tudo aí, né? Estão todas aí. Isso. Mas minhas reuniões duravam 4 horas. Eu vendia bem porque eu sou o cara... Peraí. Vendia bem quanto? Então, eu vendia bem... Não, quero número. De quantas reuniões você fazia, quantos negócios você fechava? Então, eu não fazia muitas reuniões no início. Quantas? Bota o número na mesa. Não sei, cara. Uns 30%, 40%. Então tá, de cada 10 reuniões, você fechava 4. 3, 4. 3, 4. E depois da atriz da credibilidade? Depois da atriz da credibilidade, facilmente pulou para uns 70%, até 90%. Nós estamos falando de mais de 200% de desempenho, de melhora de desempenho, porque você aplicou uma técnica que ajudou você a vender mais. É isso? Aí, exatamente isso. Pelo amor de Deus, é espetacular, cara, isso. Porque antes de você entender que existe esse mundo, antes de você entender que existe um mundo onde tudo é importante, desde o início é importante, e isso faz sentido, né? A tríade da credibilidade é desde o início, é desde o primeiro contato que você tem com a pessoa. Ela já te compra, e isso, né? O Alberto vai poder falar. Compra ou afasta, né? Compra ou descompra. Descompra, sim, exatamente. Sim. É isso aí. Sim. Compra ou descompra. Hoje em dia, quando eu chego numa loja para comprar um produto, o primeiro oi que o cara me dá, eu já sei se eu vou comprar dele ou não. Porque... Mas você tá afiado, né, Fábio? Você mudou muito o seu estilo. Aproveite só para falar que a tríade da credibilidade é uma técnica importantíssima. Ela é parte de uma técnica maior que se chama linguagem de influência. Sim. Nós vamos falar sobre isso aos poucos, né? É muita coisa para contar, mas em princípio eu ensino para os meus alunos que se você não tem a tríade, você está entregue à sorte.
O que eu quero te dizer é, em alguns momentos, você não vai conseguir, dependendo da reunião onde você está, do momento em que você está, talvez você não consiga abrir a boca, talvez você não consiga chegar no teu comprador. Só que se você souber como usar a tríade a seu favor, talvez você tenha uma outra chance ou talvez você seja comprado antes, que a ideia é essa. A ideia da tríade da credibilidade é ser comprado antes de abrir a boca. Esse é o objetivo. Espetacular. A linguagem de influência ela vem como um complemento, mas vou aproveitar e dizer que antes da linguagem falada, da linguagem escrita, a gente tinha a linguagem não verbal. Exemplo, você tem lá o seu bichinho de estimação, seu gato, seu cachorro. Cachorro ainda mais, que gato é mais na dele, né? Sim. O cachorro, ele interage super bem. Há linhas de pensamento que dizem que os cachorros se desenvolveram e estão conosco tantos anos, mais de 10 mil anos, porque eles aprenderam a ler as nossas expressões e expressar alguma coisa no não verbal deles. Existem estudos desde Darwin, 1800 e pouco, já sobre a leitura do não verbal, certo? Sabe quando a pessoa diz assim, meu cachorrinho é inteligente demais, só falta falar. Vocês já ouviram isso? Sim. Jeitinho dele. Eles são inteligentes? Sim. Só falta falar? Não, eles já falam. Eles não articulam palavras, mas eles já comunicam. Tudo bem que a palavra falar é ligada à articulação de palavras. Eles já comunicam. E por que a gente acha isso tão inteligente deles? Porque a nossa primeira linguagem foi não verbal também. Antes, os nossos antepassados, eles já se comunicavam dessa forma. Os nossos antepassados também tiveram essa origem. Ou seja, antes da linguagem escrita, da linguagem verbal, também já tinha a linguagem não verbal. Eu li um livro fantástico, recomendo, chamado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Bom. Putz, espetacular. Então, espetacular. Espetacular e me ajudou a entender um pouco mais sobre linguagem, um pouco mais sobre hierarquia e um pouco mais sobre rapport. Vamos falar sobre rapport também, se vocês me permitirem. Faz parte da linguagem de influência como um todo. Mas para voltar para o assunto é o seguinte, por que a gente acha que o bicho é inteligente? Inclusive, vamos já deixar programado o nosso próximo podcast com um capítulo especial de rapport. Nós vamos já ensinar o pessoal uma técnica de rapport. Hoje não vai dar tempo, mas no próximo, então o pessoal já fica ligado. Já tem o QR Code, já tem o link e já se inscrevam na lista dos podcasts aqui do Alberto Martin, da Linguagem de Influência, tá? Posso contar um pouco do nosso plano? E claro, já para o pessoal já se preparar. É isso aí. Eu adorei a proposta da Plavon. Eu achei inteligente e inovador. Eu gosto dos dois. Nós temos um cientista, um artista e um filósofo. Olha que coisa linda. Olha que espetáculo. É a tríade da credibilidade. Total. Tem a ver. Depois, não, e é mesmo, não é? Tem a ver. Não é porque a autoridade não ajuda a vender? Sim. Vamos aproveitar. Não, eu termino o que eu estou falando e volto para cá, porque esse assunto me interessa demais. Como eu gostei do formato, como eu gostei do estilo da Plavon, eu vim aqui, é um plano de voo online de fato, tem técnica, tem estratégia. Eu perguntei, por que a gente não faz mais? A ideia do Luiz Augusto, do Luigi. O Luigi ganhou um livro meu, presente. Tá aqui, autografado. Quero mostrar. Eu também tenho. Eu tô fritando o meu. Não vem falar que tem não, porque nós não vamos acreditar. Exatamente. Tem que mostrar. Meu é cabeceira de cama, pô. Olha aqui. Peraí, tá perto da foto. Da foto não, da gravura. Da gravura, que aliás ficou sensacional essa gravura. Olha aí. Dá o zoom. Tá lá, cadê? Tá lá. Muito bom. Só para complementar. Muita honra, cara. Muita ilustrador, honra. Ricardo Mango, um artista. Massa. Nós temos muitos artistas de qualidade no Brasil. Aqui, bonito demais isso aqui. Aí o que acontece? Eu entreguei o livro pro Luigi, ele é um cientista. O que ele acabou fazendo? Já começou a procurar lá a estrutura, né? Claro. O cientista, ele é um conhecedor de métodos. Movido pelo método. Sim. E ele bateu e falou, Alberto, você tem 13 capítulos aqui. Sim. Mas 12 é que o último capítulo é chamado Pra Gente Esquisita. Então não tem nem número lá. É o capítulo X. O capítulo X é o Pra Gente Esquisita. E antes tem 12 outros capítulos. Ele falou, por que a gente não faz um podcast para cada tema que você levantou no seu livro? Eu falei, velho, eu não tinha pensado nisso.
Eu achei sensacional, porque dá para você fazer um acompanhamento de todos os temas que eu propus nesse livro. Isso. E que tem completa ligação com influência, persuasão e negociação. É o meu objetivo. Monstro. E o pessoal vai monstro isso aí, colocando em cara. prática, né? Exatamente. É isso aí, para ter o benefício. Vou fazer uma pergunta para vocês. Sim. Por que autoajuda, dizem que autoajuda não funciona? Por Você já quê? ouviu isso? Por que não? Para tentar responder? Nós vamos tentar responder. Nós vamos responder. Tá. Por que se diz que livro de autoajuda ou que esses métodos de autoajuda, por que não funcionam? Certo. Na opinião das pessoas. Por quê, Fábio? Por que não funciona? O que você acha? Porque a mudança. Eu posso responder baseado no que eu imagino. Vive, no que você acha. Não tem certo e errado, não. A mudança, ela. É mais profunda, cara. Depende muito da pessoa. Não sei de responder. Nunca pensei isso. Então vamos passar para o cientista. Luigi, na sua opinião, partindo do pressuposto que não funciona, né? Por que não funcionaria? Bom, cada um tem sua história. Justo. E ele fica tentando imitar o outro. Ok. Seguir o que o outro viveu. Viver a vida do outro. E não olha para si mesmo. Aí fica achando que o jogo da imitação é que vai trazer o resultado. Faz sentido? Faz sentido, é uma excelente resposta. Tem inclusive a ver com modelagem na PNL, que daqui a pouquinho a gente fala, talvez em outro programa, nós vamos falar de PNL também, Programação Neurolinguística. Luigi, Fábio querido, por que eles dizem que não funciona? Porque ninguém põe em prática, velho. Os cursos são bons, os livros são bons, mas as pessoas simplesmente não fazem. Vou usar um termo até jocoso aqui. Academia? O cara entra pra... Bicho, eu tô pagando academia, mas aí... Ele não vai. Ele não vai. Aí ele fala, resultado. bicho, mas eu tô pagando. E ele fica com aquela... Dentro da cabeça dele, ele tá na academia. Será que tem a ver com isso? Então o cara tá com o livro... Ele aliviou. Ele tá lendo o livro e ele fala... Eu tô trabalhando o meu eu interior. Mas ele não põe nada em prática. É da mesma forma. Nós estamos falando hoje de vendas, certo? Nós estamos falando de melhores relacionamentos. É a mesma história da pessoa que quer vender. E aí ela vai, contrata uma agência, bota a agência para fazer os vídeos, bota a agência para fazer o site. Fiz minha parte. Exato. Cadê meu resultado? Não vai vir. Eu escrevo copy. Copy é escrita persuasiva. Eu escrevo copy para alguns parceiros de marketing digital e vou contar para vocês uma frustração enorme que eu e a pessoa que me contrata tem. A gente faz a copy e o pessoal não usa. Você acredita que eu sou pago para fazer copy e as pessoas não usam? E por quê? Fica com vergonha? A empresa, os funcionários. Os clientes. Então eu contratei vocês aqui da Plavon para fazer um roteiro para mim. Sim, tanto é que esse podcast ele é todo copy, do início ao fim. Copy. Aí eu falo assim, Luigi, pensando bem, não vou usar copy não. Eu vou improvisar, vou vou mudar. fazer o que eu quiser, que eu vou dar uma piada. Cara, não. Qual Peraí, sentido, se né? você está contratando um especialista... Aliás, a pergunta que fica, por que as pessoas contratariam especialistas? Chuta, Luigi, na sua opinião. Eu procuro um especialista para economizar meu tempo. Perfeito. Legal? Perfeito. E para poupar meu orçamento. Perfeito também. Porque senão eu fico tentando, não consigo. Às vezes eu gasto mais na tentativa de ficar experimentando coisas que eu não sei fazer do que ir lá e contratar o pintor para fazer o negócio lá na minha casa e pronto, acabou. Justo. É isso. Fábio, por que as pessoas contratam especialistas? Para tentar, de alguma forma, economizar, né? Economizar dinheiro ali. Eu acredito, né? Que as pessoas fazem isso. Mas não é todo mundo que tem essa consciência. E o que você acha, Alberto Martin? A resposta que eu tenho para isso é: as pessoas contratam especialistas porque elas querem ter a segurança de alcançar os resultados. Pode crer. Então, assim, eu não vou te contratar Garantia, porque você. boa. Você não vou contratar o Luigi porque ele é inteligente, o Fábio porque... Garantia, boa. Exato, ela quer uma garantia. Eu pago, mas desde que você economizar tempo, economizar dinheiro e ter uma garantia do resultado. É isso. Boa. É isso. De novo, tríade aí de novo, hein, rapaz? Esse tríade esse número 3, ele é importante. Alberto Martin, como que surgiu, então, o Instituto... O nome certinho é... Instituto Internacional de Influência. Instituto Internacional de Influência. Justo. Como que o Alberto Martin fundou o negócio? Criou o Instituto Internacional de Influência em 2 minutos. Bastante tempo. 2 minutos. Vamos lá. Seguinte, o que acontece
o que aconteceu é que eu estudei programação neurolinguística por bastante tempo. É sensacional. Mas o que mais atraiu a minha atenção dentro da programação neurolinguística foi a parte linguística. Daí surgiu a linguagem de influência. Eu comecei a ensinar a linguagem de influência, que evoluiu para um método, que é o TCV, Transforme Conversas em Vendas. É bem completo, tem tudo que precisa saber para você fazer venda consultiva ou venda mais agressiva. Pronto. Certo. Eu só tinha um produto, que era a linguagem de influência. Eu entrei numa organização internacional de networking. Networking é rede profissional de relacionamento. Então, pessoas que têm conhecimento em várias áreas se juntam para fazer negócios. Pronto, eu só tinha esse produto. Um belo dia, estava lindo mesmo, não é só força de linguagem. Eu fui convidado para conhecer grupos fora do país. E eu fui. Naquela época, a minha empresa chamava Linguagem de Influência. Tá, mas você foi pra onde? Pra qual país? Eu fui para Portugal. Portugal. Que beleza. E eu tive a oportunidade... Não, lindo, e a gastronomia é sensacional. Recomendo. Assim. E qual cidade que você ficou lá? Eu fiquei mais em Lisboa. Deliciosa cidade. Em região, mas eu subi do sul, eu só não fui para Algarve, mas do sul eu fui até o Porto. Conheci vários grupos e conheci Então foi uma turnê, uma verdadeira turnê. Foi. E ali você ia fazendo palestras. A gente faz não são longas, a gente fala na época eram 45 segundos que a gente usava para se apresentar. 45 Cara, que desafio. segundos. Você lembra que já foi assim? Já lembro. Hoje é 30, né? Desafio. Exato, só que quando você é treinado, quando você conhece, vou até passar para vocês, existe uma regra fácil que você usa um VMA. O que é VMA? VMA. Valor move e afasta. Tá no livro. O que é um valor move e afasta? Um valor é algo importante no cenário que você está falando. Ou seja, estamos falando de linguagem. O que as pessoas buscam na linguagem? É um valor. Legal. Estamos falando de imobiliária. O que as pessoas que trabalham em imobiliária buscam? Ou o que os clientes de imobiliária buscam? Isso é um valor universal daquele mundo. O move é o que move as pessoas. Qual é o objetivo que elas buscam? O que é o afasta? É tudo aquilo que as pessoas querem evitar. Quando você cria uma estratégia rápida de comunicação, chamada VMA, tem um valor, um benefício e um problema que você resolve. Então você consegue muito rapidamente chamar a atenção das pessoas. E aí você fez essa turnê ali em Portugal. Justo. E a cada cidade que você ia, o pessoal foi se encantando contigo. E foi... Notadamente em Lisboa, num grupo chamado Focus. Certo. Que acontece até hoje, num hotel, meio-dia, que eles se reúnem. Normalmente os outros grupos são de manhã ou à noite. Então era um almoço, uma reunião na hora do almoço. Um almoço de negócios. Almoço de negócios. Com os empresários. Pronto. Que legal isso, cara. Aí, vinho, sensacional. Gente, vinho da casa, né? Vinho português. Sim. Você me dá um vinho importado? Você Não, chega lá e pede quero- um vinho importado, quero um né? local. Você chega lá e pede um vinho brasileiro, um vinho chileno. Chega um vinho. Eu só tomo vinho importado. Eles têm vinhos maravilhosos. Aliás, o prato super bem servido. Eles serviram o purê de batata em formato de flor, cara. Que legal. É sensacional. E era peixe. Uma delícia. Também tem sobremesa Bacalhau? depois. Não era bacalhau nesse almoço. Eu não lembro o peixe, mas não era bacalhau. Sim. Mas uma delícia. Pronto. Voltando a falar do assunto, eu me apresentei em menos do que 45 segundos, que eu tinha preparado minha VMA, né? E no final, uma contabilista que estava lá, se aproximou. Falou, olha, muito bacana, muito interessante o que você está falando. Eu tenho uma pessoa para te apresentar. Uma coach. Internacional, ela fazia parte de uma organização internacional de coaching. Falei, cara, que sensacional. Pronto. Sim. Saí do almoço, fui fazer minhas obrigações, a gente marcou num restaurante que lá é como se fosse um restaurante de pizza, uma hamburgueria. Só que Certo. lá eles servem caldo. É caldo verde, com pão com chouriço e suco de laranja. Que delícia. Tem várias esquinas, barato e delicioso. Cara. Delicioso. Gente, pão com chouriço. Chouriço é linguiça. Pão com mesmo. Delícia, fantástico. Sim. E o caldo verde. Sim. Pronto. Aí nos reunimos nesse restaurante. Foi essa contabilista, a coach, e foi um especialista em enneagrama também. Foi super bacana. Reuni com o pessoal. Sim. E a partir disso eu falei da proposta da linguagem de influência, o que era, como funcionava, etc. Não, essa história é incrível, porque nós estamos vendo tudo acontecendo ali no mesmo dia, em sequência. Foi, à noite, Então, exatamente. você aplicou a técnica na hora do almoço, no mesmo dia você já foi pro fechamento de um negócio. E no final dessa reunião,
Ela me convidou para voltar a Portugal já com turma, para fazer o trabalho. Não é tipo, vamos ver, não. Ó, vamos por data, você vai voltar. E foi feito. Fiz 5 formações em Portugal. Uma reunião, você já fez uma vida inteira em Portugal. Você poderia ficar lá o resto da vida, então, se quisesse. Olha, dá vontade, viu? Dá vontade. E eu sei e afirmo. Impressionante. Usando essa técnica, que ela se sobrepõe às culturas. Meu medo, na época eu tinha esse medo. Então é universal. É justo. É isso. Por isso o Instituto Internacional de Influência. Porque nós conseguimos, com a técnica, vencer barreiras culturais. É, porque é importante você dizer isso. Porque as pessoas podem pensar, mas isso é vaidade. Como assim internacional? Não, é internacional porque é internacional. Universal a linguagem, justo. Né? Ela se aplica para vender tapete lá no Oriente Médio, naquelas feiras muito loucas lá no meio do deserto, como para você vender café aqui e pão de queijo aqui em Belo Horizonte. É isso mesmo. E eu te afirmo por quê. Que lindo isso, cara. As pessoas funcionam de maneira muito parecida. Todos nós. Você que está nos assistindo, você pode passar pelo seu crivo de prova. Sim. Como é que funciona isso? Aliás, vamos falar um pouquinho da tríade da credibilidade? Já. Sabe por quê? Uma das coisas que eu acho que é super útil agora, eu queria te fazer essa pergunta. Tem coisas erradas que as pessoas fazem? Entende? Em venda, você diz? Em relacionamento? Em comunicação. Vendas e relacionamento. Já que hoje a gente está falando da tríade e você contou a história da tríade, é espetacular, que isso é uma prova viva do que ela aconteceu. Quais são, assim, os 11 erros, lembra dos 11 erros que a galera mais comete na hora de tentar vender? Vamos falar sobre isso. E mesmo que você pare por aqui, depois dos 11 erros, você já vai ter mais resultados. E vamos fazer melhor. Vamos. Já vamos deixar para o pessoal um tutorial desses 11 erros? Vamos, baixa aí, tem um QR Code, quem está vendo no vídeo, já escaneia, tem um link na descrição ou nessa página, já vai lá. Vai lá que você vai gostar. Na faixa, né? E vamos bater um papo desses erros? Depois a gente vem na tríade para dar aquela selada pro pessoal. Legal, tem um jeito melhor de fazer isso, então. Você viveu isso, você tem muita história para contar disso. O Fábio, por exemplo, é um exemplo vivo de que isso é real, né? Aliás, quantos alunos você tem aí na sua jornada aí? Eu parei de contar depois de 1000. Depois de 1000. Eu parei. Olha que espetáculo. Porque não tem mais. Chega uma hora que você não consegue mensurar por causa do online. Eu não sei quantas pessoas tiveram acesso aos meus cursos já. Sim, mas no presencial já passou de 1000 há muito tempo. De 1000. Eu fiz... Já chegou a 2000 ou tá entre 1000 e 2000? Eu mensuro assim, grosseiramente, pensando 1.500 alunos. 1.500 alunos. Sim. Olha que espetáculo, né? É só o começo. Lógico. Com certeza. A meta de 1 milhão tá logo pronto. ali. Vamos logo ali. Nisso. Não é isso? Então, massa, mais de 1.500 alunos já vivenciaram essa experiência. Isso no presencial. No presencial. Fora os online. Quando eu falo online, os meus online ao vivo, mas um tanto que eu não contei. Porque na época todo mundo sabe o que parou o mundo. Nessa época, eu continuei trabalhando ainda mais. Pois é. Só um detalhe importante, quando as lojas fecharam as portas, muitos dos meus clientes antigos começaram a me ligar, Alberto, o que eu faço? Me ajuda, né? Me salva. Me ajuda, porque o que acontece? Então as pessoas foram se preparar, né? Elas se prepararam quando a casa caiu. A casa caiu, boa. A casa caiu, e aí? O que eu faço? Se vira. Minha loja fechou, como é que eu mantenho essas vendas? Vender, né? E eu trabalhava com prestação de serviço que não podia ser prestado. Por exemplo, eu trabalhei com várias clínicas de estética. E essas clínicas faziam procedimentos estéticos. Como é que você faz um procedimento estético numa pessoa que não está lá? Mas você precisa continuar vendendo para a empresa não quebrar. Foi aí que eu desenvolvi o curso de linguagem persuasiva, de vendas persuasivas para telefone. Então, eu ajudei as empresas a, pelo telefone, manter as vendas acontecendo. Não era um curso que eu costumava ministrar, porque eu prefiro a linguagem de influência, que ela é mais consultiva. Certo. Então dá para você vender produtos difíceis, serviços mais difíceis, com a venda consultiva, que é a linguagem de influência. Só que a gente teve que partir para as ligações telefônicas. Então eu criei um treinamento chamado Vendas Persuasivas. Só que houve uma avalanche de ligações. E as pessoas começaram a parar de atender o telefone. Só número conhecido. Eu tive que criar um outro produto, que é o vendas por mensagem. Incrível. Copy, então o vendas persuasivas, mas com copy, que é escrita persuasiva.
Esse curso que fez o pessoal aliviar. E aí você começou a divulgar esses cursos e o pessoal disparou na venda. Nossa, eu tive cliente, eu tenho testemunho disso gravado. Eu tenho gerentes de empresas que gravaram. Então vamos fazer o seguinte, ó. Pessoal que está nos ouvindo o vídeo, já tem um QR Code aí já na tela agora ou na descrição. Esses depoimentos dos seus clientes. Para o pessoal conhecer. Para ver que isso é real, cara. É real. Essa última... Já vamos botar aí pro povo ver. É isso aí. O último que eu achei bacana demais, eu pus no site, ela vendeu mais com a porta fechada do que com a porta aberta. Caramba. Ela bateu recordes dela. E a gente pode mostrar esse vídeo, pessoal? Pode, tá liberado? Tá liberado. Então, tá aí, ó. Boa. Espetacular. Não, já entra aí no link e já olha. Espetacular. E a partir disso eu comecei a fazer esse trabalho de vendas por mensagem, basicamente escrita persuasiva, e aí formou-se o TCV, que é o Transforme Conversas em Vendas já nos primeiros contatos. Tudo isso foi criado no campo de batalha. Eu não tirei da minha cartola, não é que eu acho engraçado ou eu li no livro. Eu tive que fazer. Eu vivo de vendas. Foi uma necessidade, né? Exato. E esse é o conceito da Lean Startup, né? Que é você criar com o cliente na medida da necessidade do cliente ali, né? Em vez de inventar o produto para a pessoa ter que aprender a vender, a usar, não, olha, qual que é a necessidade? É essa, ok, vamos corrigir o rumo e ir seguindo. Mas olha que coisa louca. Espetacular. Isso aí é acho que aconteceu com a grande, né? Para não dizer com todo mundo, tudo que aconteceu no mundo, quando a bomba explodiu, vamos dizer assim, quando o negócio parou tudo, o nego falou, bicho, e agora, né? Só que as pessoas faziam muita coisa errada. Justo. Entendeu? As pessoas faziam muita coisa errada antes. E aí, a hora que a bomba explodiu, falou, bicho, não sei fazer. Fazia errado e nem sabia que estava errado. Nem sabia o que fazer. Não tinha medida de valor, né? Tava pagando os boletos. Tá pagando o boleto, tá tudo bem. Só que na hora que aconteceu, aí separou os meninos dos adultos. É isso aí. Boa. Mas conta pra nós, assim, cara. Mensura pra nós os erros que as pessoas cometem na hora de influenciar, na hora de vender. Tá, e se eu te falo de cara, um dos piores é você achar que o que te influencia, o que te impressiona, o que você valoriza é a mesma coisa que vai influenciar o comportamento do outro. Ou seja, quando você vende o que você acha importante pro outro, não vai funcionar. Porque quantas coisas você procura de acordo com uma necessidade momentânea. Vamos pro exemplo, que é muito mais fácil. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Boa. Eu fui comprar um tênis e eu cheguei pro vendedor, tudo bem? Tudo bem, então. Olha, é o seguinte, eu quero um tênis muito confortável. Esse não é para caminhada, né? Eu quero ficar em casa. Queria um modelo bem confortável. Eu quero assim, e eu sou um cara super sóbrio. Eu não... Bom, tô de preto e tal. Eu não gosto de muita cor, muita estampa, eu não gosto. Eu falei, olha, eu quero uma coisa super sóbria e hiper confortável. O meu preço é de tal a tal. Pronto. Cara, sim. Entregou pro cara aqui, meu filho. Exato. Eu fui lá pra comprar. O que eu quero. Tava escrito na minha testa, eu quero comprar. Me dê isso aí que o dinheiro tá na mão. Ah, sim, claro, cliente, né? Tudo bem, senhor e tal. Me trouxe um monte de coisa que não tinha absolutamente nada a ver. E aí ele ficava assim, mas esse aqui, ó, esse aqui é o mais moderno, a tecnologia dele é ótima, ele tem um amortecedor. Eu falei assim, jovem, presta atenção, eu não quero nada disso, eu quero um tênis para ficar em casa ou para eu andar pouquinho, é só conforto mesmo. E esse que você tá me trazendo, ele é todo cheio dos negócios, eu não gosto, eu sou velho. Tinha luzinha. Famoso leão. Aí o cara, não, beleza. Aí quando ele trouxe um outro troço que não tinha nada a ver, eu falei, obrigado. E ele ficava, não, mas olha o preço, tá na promoção, eu parcelo para você. Ou seja, ele não estava vendendo para mim. Estava vendendo para alguém. Para mim, não. E isso é um erro grotesco que acontece. Então, não vê quem é o cliente. Não vê o cliente. E adaptar a linguagem daquele cliente, especificamente. Se o cara fizesse isso, ele seria um mago da venda. Que é exatamente a minha proposta. Que você se torne um mago? Não, mas que você entenda que você quer vender? Você quer vender para quem? Para você ou para quem está à sua frente? Se a resposta é para outra pessoa, então você tem que mapear o que é importante para ela, não para você. Tem um exercício de vendas que a gente costumava fazer. Posso até voltar a fazer que faz sentido do mesmo jeito. Você pega no primeiro dia os alunos de vendas, faz alguns grupos, 3, 4 pessoas e fala, ó, você vende para ele o produto X. Me venda essa caneta, Jordan Belva.
Bacana pra caramba. Eu assisti o filme, fiz o treinamento com ele. Bom, isso é um outro assunto. O cara é top, tá? Top. Mas pro Brasil existem adaptações mais indicadas. Então você pega 3 pessoas ali. Vende o produto A para a pessoa aqui, produto X para a pessoa. Um vende e o terceiro elemento só anota a estratégia de vendas. Que o outro tá fazendo? Então, ó, isso. Eu vou ver. Eu sou A, então é uma oficina de observação. Isso. Ok. O Fábio vai vender um produto para você. E eu só vou observar as técnicas de vendas. No final, o que vai acontecer? Eu pego as técnicas de vendas que eu anotei e vendo para o Fábio. E ele vai comprar. Por quê? Porque ele compra, porque as técnicas que ele usa... Ele compra o que ele está falando. Ele compra o que ele fala. As técnicas que ele usa para vender são as técnicas que ele usa para comprar. E tá errado. E saquei. Então, o erro número 1 é o cara ficar ali meio que viciado num jeito de falar e achar que vai funcionar para todo mundo. Esse matou charada. É importante ter script na hora da venda, é essencial. Só que o seu script é um guia, ele não é uma fórmula mágica. Sim. Quem está na sua frente, quais são as necessidades dessa pessoa? Necessidade é uma palavra até batida. Vamos lá, o que essa pessoa quer? O que ela está buscando? Certo? O que motiva essa pessoa? O objetivo? Ou ela quer resolver um problema? Como essa pessoa toma uma decisão com base na experiência dela, nos parâmetros dela, nos critérios, na história pessoal, na memória, ou ela busca o que os especialistas disseram? Então eu vou te propor uma coisa. O que você acha da gente ajudar os nossos ouvintes, o pessoal que está nos vendo aqui, com um raio-x, um diagnóstico, para ele entender qual que é o poder de venda que ele tem hoje? Para ele sacar ali quais são os principais erros que ele está cometendo. Boa. Faz sentido? Faz total sentido. E vai ser até mais abrangente, porque não é só na hora da venda. Como a gente também... Nos relacionamentos. A história da tríade, né? Então, ó, já vai ter o link aí pro pessoal. Ele já clica, tá aí na página, tem no QR Code, vai lá e responde o questionário. Para saber para ter um diagnóstico. A sua nota Isso, a nota que vai lá de 1 a 10. Né? Quanto mais próximo de 10, melhor vendedor você é. Quanto mais próximo de 1, pior você é. E aí, nós vamos dar o diagnóstico para ele do onde que ele tem que melhorar. Olha que top. Então, erros estratégicos. Sim. São 11. Vamos lá. Erro número 1. Acreditar e comportar-se como se as outras pessoas pensassem como você. Mesmo sabendo que isso não é verdade. Esse é o erro número 1. Ficar tentando adaptar. Nossa, a pessoa não está entendendo o que eu estou falando. E briga, né? E briga com acho que o outro está errado. Acho que o outro está errado. Boa. Número 2. Achar que os outros percebem dicas sutis. Porque muitas vezes essas pessoas não estão com a atenção na tua fala. Então talvez uma dica que você está dando não vai ser percebida mesmo. Nem entende, né? Não vai entender, o foco está em outra coisa. Então não adianta, vou dar uma dica, vou dar um toque. Talvez a pessoa não perceba. Então não pensa que, eu vou dar uma dica. Fala com mais clareza possível. Certo. Boa. Número 3. Dizer sim de cara quando você é solicitado a fazer algo sem considerar as consequências. Isso é um erro, inclusive, de negociação. Entendi. Até eu cometo. Tá sempre disposto, né? Além disso, a pessoa, vamos supor que eu te envolvo com uma oferta que eu fiz. Eu te fiz os olhos brilharem. E ele falou, então, para você conseguir é tanto, funciona desse jeito. Você nem pensa nos números e diz sim para mim e aceita. Então isso é um erro muito grosseiro, porque quando você se deixa levar pelas emoções, o racional está prejudicado. Não dá para tomar a decisão na hora, sempre. Se você puder pensar, é melhor. Então, essa é a dica muito importante. Dizer sim sem pensar nas consequências. Certo, boa. Boa. E tem mais? Tem. 4. Permitir que o desconforto ou algum outro motivo te impeça de dizer ou fazer o que precisa ser dito ou feito na negociação, na venda e no relacionamento. Às vezes tem alguma coisa no produto, na técnica do vendedor, que está te incomodando e você fica se questionando, se moendo por dentro e não fala, olha, assim não fica bom para mim. Olha só, esse preço está fora, eu não tenho como pagar. Gente, você já entrou em loja e comprou um produto que você não queria só para agradar o vendedor? A vergonha de não comprar. A vergonha de não comprar, velho. A vergonha de falar, poxa, mas essa pessoa já trouxe tantos produtos para mim, eu vou comprar. Você não é obrigado a, embora o vendedor queira que você compre. Eu faço isso aí demais, nossa. Você faz isso? Eu sou terrível, que eu não consigo...
A hora que a pessoa começa a me oferecer muito, eu começo a achar, pô, vou dar uma moral pro cara. Pois. Não é só você, Fábio, até eu sou velho no negócio e às vezes eu tenho que quebrar o estado, sair, tomar um café para eu falar não. Eu tenho que me colocar no ponto de, isso aqui é uma negociação, não é vida ou morte. A pessoa não vai morrer se eu não comprar e nem eu vou viver eternamente se eu comprar. Então, o mais racional que você puder ser é melhor para você, tá? Esse é o número 4. Vamos pro 5. Boa. Engolir decepção, frustração e aborrecimentos até que a emoção negativa te faça explodir em ressentimento. Isso muito forte nos relacionamentos. Não vou falar nada. Isso é o jeito vai deixar, né? Vai deixar. Chega uma hora que a pessoa fala assim: você é doido. Como é que você teve uma explosão dessa? Aquilo foi sendo construído ao longo do tempo. Aí a pessoa se é desequilibrada. Não, cara, é que você engoliu tanta coisa que chega uma hora que você não aguenta mais e aí você perde a razão. Loucura. Dizer às pessoas o que elas devem fazer e o pior, esperar que elas vão fazer. Não, mas eu não te falei, eu te disse. Você disse um monte de coisa. Mas... Então, quando você fala, e aí que entra os 3 P's: pessoas, prazos e processos. Tá, o que eu quero dizer com isso? Um dos passos para fechar negócio com eficiência é você ter os 3 P's. Pessoas, quem vai fazer o quê? Prazo. Até quando cada um de nós vai fazer o que se propôs. Até para cobrar, né? E saber, olha, você falou que ia gravar o vídeo e cadê? E o último processo, quais são os passos que devem ser seguidos para que a gente alcance o objetivo no prazo? Tem mais um que não é P, é o acompanha. Vai, PPPA. Acompanha, fica por perto. Sim. Para você saber. Gerenciar. Muitas vezes, gerenciar. Às vezes a pessoa não está entregando o resultado, não é porque ela não quer. Ela se defrontou com um obstáculo que para ela tá pesado, que você com 2, 3 minutos de conversa você ajuda a resolver o problema. Então acompanha, tá? PPPA. São os 3 P's e o A. Vocês têm o 2X. O F2X em 30 e por aí vai. Eu tenho o 3PA, vai. Só para ficar fácil de lembrar. Sim. Número 6. Eu já contei um 7 aqui, hein? É mesmo? Confere aí de novo essa listinha para nós. Vai lá. É o 7º. Esse é o 7º já. Já foi 6. Vamos lá. O 7º. Você trabalha pesado para fazer um trabalho super bom numa tarefa específica, só que você não considerou a estratégia geral. Então, às vezes, você está perdendo muito tempo, ou gastando, ou investindo. Você nem sabe por que está fazendo aquilo. Exato, passa 2, 3 dias fazendo uma tarefa que não é tão relevante na estratégia geral. A tal da regra do Pareto, né? 80-20, né? Exatamente. Legal demais. E aí o que acontece? Depois você vai ser cobrado e eu falo, poxa, mas eu estava fazendo um negócio do melhor jeito. Mas não precisa, filho de Deus, só termina isso e me entrega porque a estratégia é muito maior do que isso. Nossa, show. Não dá, porque às vezes aquilo que é importante para você não é importante para as outras pessoas e elas talvez nem reconheçam. Nem vê, isso né? não pode te parar. Esse é o ponto. No mundo que a gente está hoje, embora a gente esteja vivendo uma época de super sensibilidade, tem coisa que não dá tempo de fazer. Tem coisa que faz agora, pergunta depois. Sei. E dependendo do teu preparo emocional, se você não souber fazer dessa forma, aquilo te para. E você fica vivendo um loop emocional e não executa. Isso acaba atrapalhando você, a equipe, o resultado, o seu emocional também. Vamos lá. Impressionante. Então nós estamos agora chegando ao nono. Justo. Ótimo. Antepenúltimo, é o famoso antepenúltimo. Não considerar maneiras alternativas de se comunicar quando as suas estratégias habituais não funcionam. Vou dar um exemplo que eu detesto. As pessoas falam assim, Luigi, você conhece o André? Não, qual? O André. André Janone. O André. Não adianta repetir. Se a sua estratégia comunicativa não funciona, troca. O André, aquele rapaz que fez uma reunião com você, que mora lá no sul, tá lembrado? Ah, o André. Sim, que vai vir aqui no Plavoncast. O André. Ah, legal. Agora sim. O que eu quero te dizer, de maneira que a gente tava brincando aqui, mas as pessoas às vezes ficam gritando, fala e fica repetindo. Não é possível que você não conhece o André, pô. Você tá... Sabe o que eu acho mais louco, velho? Você já viu, não sei se vocês já ouviram, assim, é uma palhaçada. O cara falou assim, às vezes o cara é deficiente visual e a pessoa fala alto. Ele fala, bicho,
eu sou cego, eu não sou surdo. É, exatamente. Não precisa gritar, Não precisa cara. gritar comigo, eu escuto normalmente. Isso é falta de flexibilidade comunicativa. Se a sua estratégia com teu chefe, com teu cliente não tá funcionando, em vez de você xingar o cara ou ficar com raiva, muda a estratégia. Eu tenho uma história real. Eu trabalhava com imóveis, chegou uma pessoa, um senhor muito simples, e ele falou assim: olha, eu quero um terreno. Eu falei, perfeito. E como é que o senhor quer esse terreno? Eu quero esse terreno assim e assim. Como assim? Não, ele fez desse jeito. Assim, assim. Assim, Pô. assim. Tá. Eu não conseguia responder. Aí tinha um outro senhor, que era um corretor mais antigo do que eu, ele levantou e falou assim, dá licença. Eu falei, claro. Ele falou assim, olha, assim, assim eu não tenho, mas eu tenho assim e assim. Ele, eu quero. Eu falei, velho, que linguagem sinistra é essa? E vendeu. E eu fiquei até hoje tentando entender se era um L, se era uma cruz. Eu não entendi. Fato é, eu não tive, naquela época, a versatilidade comunicativa para entender aquela pessoa. Boa. O cara foi mais sagaz? Eu acho que Ele não cometeu esse erro. ele era do lugar, Entendi. Sim. ele era diferente, ele entendeu. Não sei te dizer até hoje. O que eu entendi depois que eu fui ver o terreno, o que o terreno era em L. E eu para mim não existe assim. O que é quadrado, mãozinha? O que você quer dizer? Qual é a medida? Qual é a medida? Qual a localização? Metro quadrado? Qual é o tipo de terreno que você quer para Tio, construir? nem sei. Eu quero assim, assim. Pois. E aí levaram, ele não era de esquina. Eu quero assim e assim. Ou seja, ele vai para cá e depois ele... Deus sabe o que estava na mente dele, mas ele comprou. Fato é, eu não tive versatilidade. Isso foi um erro. E eu te passo isso. Se do jeito A não vai pro jeito B. Agora eu vou dar um pulo do gato. Isso aí. Uma forma maravilhosa de você ter estratégia comunicativa versátil é contando histórias e metáforas. Se eu tivesse feito algo como desenha para mim ou me mostra alguma coisa parecida, teria sido bacana. Mas num outro contexto, se as pessoas não estiverem te entendendo, porque você às vezes pode estar sendo muito técnico, isso no marketing digital acontece demais, nas vendas também, conta uma história. Que é o que a gente está fazendo, contando histórias para vocês entenderem o que a gente quer transmitir. Conta uma metáfora, faz uma analogia. Então guarda essa, vai te ajudar pro resto da vida. Vamos pro Muito próximo. bom. E agora vamos fechar. Não, falta... Ou não sei mais quanto falta. Faltam dois. Falta dois, Isso, pronto. o 10º e o 11º. Pra gente fechar essa lista aí. Um erro muito comum e poderoso é você simplesmente aceitar que as coisas não são como você quer e se resignar. Ou seja, tá tudo bem, a vida é assim, nada vai mudar e eu vou morrer desse jeito. É a história do pecado, né? Eu cometi um pecado e é isso mesmo, e não tem jeito. Entendi. A parte do pecado eu não consegui articular. Porque a pessoa tentou e não conseguiu. E tá tudo bem, ela tá sendo punida mesmo, é isso mesmo. Eu devo ter cometido algum erro e tá tudo bem. E às vezes era um ajuste. Você precisava de um ajuste para decolar. Eu costumo dizer isso nas minhas aulas. Às vezes você está com um funcionário que ele não tem um desempenho adequado. Vamos mandar esse cara embora. Espera um pouco. Se ele foi contratado, é porque alguma coisa de bom ele tem. Vamos tentar entender onde esse cara pode funcionar melhor? Claro, às vezes não dá, sua empresa é pequena, não tem como relocar a pessoa. Mas lembre, se você fizer um ajuste, se colocar em uma outra função, um cara que é péssimo no administrativo, e isso já aconteceu muito comigo, eu não sou um cara muito burocrático, mas eu sou um cara de pessoas, se você me colocar no administrativo, no burocrático, eu morro. Agora, se você me colocar com as pessoas, eu faço um bom trabalho, um ótimo trabalho. Então, esse é um ponto. Não aceita, procura ajuda, faz ajuste na tua estratégia que você vai brilhar. Mas sabe um erro que eu vejo as empresas fazendo até nesse contexto? Quando elas contratam uma pessoa, no meu ponto de vista, uma das primeiras coisas que elas deveriam saber, a empresa deveria saber, é o que aquele cara busca. O sonho daquele cara, sabe? Sim. Porque, sinceramente, aí pensando estrategicamente, se aquele cara, se a sua empresa não vai fazer com que aquele cara alcance o que ele... Uma hora ele vai bugar, velho. Vai. Sabe? Se ele não vai alcançar de alguma forma aquilo que ele busca...
uma hora ele vai falar, cara, essa empresa é uma merda e vai começar a entrar em conflito com ele mesmo. E eu vejo isso muito, porque eu sou um cara que chego nas empresas e converso com a galera, eu sou do povo, né? Então eu chego lá e vou conversar no café com o povo, eu vou conversar. E você gosta de café, que eu sei. Eu gosto de café pra caramba, eu sou mineirão, né? Então... eu chego lá nas empresas e vou conversar com os chão de fábrica e a galera sempre tem o mesmo... poxa, o cara não me entende, o cara nunca me escutou e tal. E aí eu vou no gerente e falo, poxa, cara, esses caras estão gritando por atenção, estão gritando para vocês saber o que eles querem. E muitas vezes as empresas não fazem isso, não tem esse... ajuste, nem ajuste fino, às vezes a nota tá fora mesmo. Exato. Ali. Espetacular. Olha, nós estamos falando dos 11 principais erros estratégicos que as pessoas cometem nos negócios. Exatamente. Já foram 10 e para fechar o 11º, que eu considero um dos mais importantes, até porque ele serve para estratégia, para relacionamento, para tudo, para fechar venda, que é o nosso tema também, é você não planejar a tua comunicação. É achar que vai chegar lá, vai fazer, vai acontecer, só que você não combinou com os russos, né? A história que contam, né? Não sei se vocês conhecem, do Mané Garrincha. Sim, do jogo. Reza a lenda que eles estavam no intervalo de um jogo, numa Copa, possivelmente na Europa, e o técnico falou, olha, você vai fazer assim, você vai lançar para ele, ele corre, vai receber, dribla e chuta no gol e é gol. E aí o Garrincha olhou pro técnico e falou assim, mas você já avisou os russos? Eles vão abrir a marcação pra gente passar? Tá combinado com os caras, né? Exatamente. Não tá combinado. A vida acontece no momento. A vida é o filme, não é a foto. Ela é movimento. Adoro essa frase. Pois. Então o que acontece? Você precisa se planejar. E o que é se planejar? Primeira coisa, com quem eu vou falar? E a tríade da credibilidade tem tudo a ver com isso. Então, espetacular. A gente chegou nos 11 principais erros, já tá o tutorial aí pro pessoal. Justo. Já tem aí o QR Code, já tem um link na descrição, vai lá e aproveita. E agora o grande momento, Alberto, que a gente tá louco para entender como funciona a tríade da credibilidade. Como que eu faço? Qual que é o passo a passo? Exatamente o que eu tenho que fazer para fechar mais vendas, melhorar meus relacionamentos? Explica para nós agora, tintim por tintim. Vamos nisso. Direto ao ponto, como que funciona a tríade? Basicamente, como a gente começou o nosso programa, as pessoas já compram antes de você abrir a boca. Quando eu falo compra, não é comprar só produto, é comprar sua ideia, é comprar você. A tríade da credibilidade nada mais é do que entusiasmo. Certo. O entusiasmo é a energia das boas novas. Eu tenho algo para você. Notadamente no Brasil e nos países da nossa região, se você não demonstra nenhum entusiasmo sobre as ideias que você vai vender, sobre os produtos que você vai entregar, as pessoas acham uma leve incongruência. Porque se algo é bom, por que eu não tenho alegria de apresentar? Lembrando que entusiasmo não é euforia. É aquela energia de eu tenho algo bom para você, é o brilho nos olhos. Aliás, se você for na etimologia, entusiasmo significa inspiração divina. Olha que bacana. Então, é isso, né? O cara tá ali entusiasmado com aquilo. Aquilo é pra importante. Aquilo é importante, pra te realmente. vender. Eu tô com o olho brilhando porque eu tenho um presente para você. Às vezes ele não vai entregar. Porque se você não for o cliente ideal para a solução dele, ele não entrega. Tudo bem, mas da tríade da credibilidade começa com esse entusiasmo. Você tem que estar entusiasmado. Exatamente. Com energia congruência divina com aquilo, né? Exatamente. Aquilo é real mesmo, aquilo é real. verdadeiro. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando que perfeito. não acreditava nessa questão de energia. Certo. Foi até um filósofo que eu estava assistindo, uma palestra resolve dele. isso. Mas ele não acreditava nessa questão de a energia hoje não tá boa aqui. Sabe? Ele não acreditava muito nisso. E eu falei, poxa, mas pra mim é tão claro quando você chega num lugar que a energia não tá boa. Sabe? É tão claro isso. E entusiasmo vem disso, né? Também. Então, por exemplo, quando você chega num lugar que a energia não tá boa, as pessoas estão lá, sabe? Isso. Né? Tá aqui naquela... O cara vai te atender, sabe aquela coisa assim? Pois não. Gente, sabe, bicho? não é nada holístico, não é nada mágico. É o seguinte, cheguei no lugar... Quero ser atendido por um profissional. Ele me trata com desdém, com pouco caso. É disso que a gente está falando de energia ruim. Significa, parece que eu não sou bem-vindo. E todo mundo sente isso. Na hora. Você fez. Fala, o que você quer? Oi. E pior, né?
Fala, a cara toda torta, assim, né? Velho! Pois, não, isso que a gente tá falando, energia é o seguinte, em poucas palavras, eu tô pronto para te atender, eu tenho a solução pro seu problema, vir falar comigo, eu sou especialista, você vai sair daqui com a sua resposta, você vai sair daqui com o seu objetivo alcançado. Isso é o entusiasmo. Espetacular. Prontidão, tô aqui. Espetacular. Pronto. A diferença, né, cara? Você chega num restaurante, o garçom bom é muito diferente, né, Eu cara? acho que você tá com fome, Fábio. Não, aliás, nós vamos almoçar junto daqui a pouco lá na Tia Ju, vamos que lá. é espetacular. Que, inclusive, por que a gente sempre vai lá na Tia Ju? Só como exemplo, né? Ela nem tá patrocinando esse podcast, pra deixar claro, ainda, né? Mas só para deixar claro, por que a gente vai lá? Justamente por causa do entusiasmo dela, cara. Não, primeiro que a comida é espetacular. Ela tá de bem com a vida. Ela tá fazendo aquilo que ela fala, eu estou no meu lugar. É isso. Eu tô fazendo o que eu amo. É isso aí. Você sente, exatamente né? É o entusiasmo. Então faz toda a diferença, né? Quando você é bem atendido num restaurante, que o cara... Você volta, cara. Nossa, o cliente volta. Não, na hora. Agora, o contrário também é... Exato. Se aceita ir no shopping popular e ser maltratado porque o preço é indecente. Então você fala, não, eu vou lá, eu sei que eu vou ser maltratado, eu sei que os produtos são duvidosos. Mas você já vai com o lombo preparado. Você vai preparado. Você vai então, com o lombo lá não precisa de entusiasmo, mas eu já tive, inclusive, tá no livro, uma história muito interessante com um comprador chinês e não falava português e eu vendi para ele. Tá no livro, depois você dá uma olhada, é super interessante essa história. Se sobrar tempo, a gente conta. Sim. Número 1, então, entusiasmo. Entusiasmo. Passo 1 da tríade é o entusiasmo. Exatamente. Belíssimo. Passo número 2, inteligência e fluidez. Vamos lá. Quando eu falo de inteligência, eu não estou falando que você tem que ser PhD, que você tem que ser um cientista. Não é isso. Inteligência, no nosso contexto, é domínio do assunto. Quando você sente que a pessoa que você quer que seja um especialista não domina o assunto, ela está acabada. Porque, peraí, se eu vim até aqui, se eu estou num problema, ninguém procura um especialista se não tem um problema. Né? Eu estou com um problema, se eu não verifico em você todos os elementos que eu almejo encontrar num especialista, congruência é isso, hein? Mensagem e mensageiro tem que falar a mesma língua. É a congruência entre mensagem e mensageiro que faz com que você reconheça o especialista. Mas pronto. Então, a inteligência é o domínio total daquele assunto. O Fábio domina, eu sei que ele domina tudo que se refere a foto e filme. Eu sei porque eu já vi. O Luigi, que eu estou conhecendo agora, eu sei que ele domina, ele tem uma capacidade de destrinchar métodos. Eu estou vendo isso. Eu percebo isso. A fluidez dele, já vou falar de fluidez também. A fluidez dele de explicar o método. O Fábio junto. Então, quando eu vim aqui ao Plavoncast, vim conhecer, eu saí daqui com um contrato fechado, com o negócio fechado, com a venda feita. E eles nem fizeram o meu curso ainda bem. Vocês vão ganhar dinheiro demais. Ainda bem que eu posso participar agora. Eu já fiz, sim. O seu já fiz vários. Vai fazer um monte. Mas pronto, o que eu quero dizer com isso é... Eles dominam o assunto. Eles dominam o assunto. O que é a fluidez? Gente, hoje... Demonstrar que você domina o assunto. Isso. E como é... Pronto, perfeito. E como que a gente faz isso? Você vê, o Luigi e o Fábio tem cara de criança, são jovenzinhos. Obrigado. Eu sei, eu já sabia. A gente ganhando, pô, já ganhou o almoço. Pronto. Eu tô brincando aqui, mas feliz ou infelizmente, as pessoas julgam pela aparência. Sim. Eu treino de garotas de 18 anos até pessoas muito, muito mais velhas. E o julgamento é parte do negócio, notadamente quando você não conhece o profissional que está à sua frente, certo? E daí? Por mais que você domine o assunto, se você for questionado, se você for provocado, é até mais do que provocado, se você for questionado no sentido de desafiado. Então, às vezes, você é um bom profissional, mas você ou é muito jovem, ou você não parece com o modelo que a pessoa buscava em você. Pronto. Sim. Como é que você resolve isso? Fluidez. Você domina, inclusive, os termos técnicos do ramo. Legal. Se a gente está no mundo do marketing digital, a gente vai falar de ROI, vai falar de CTA, de DSA, que eu aprendi aqui, tá? Aprendi com o Luigi. Eu não lembro nem o que é um DSA, depois você conta. É um destino simples e atrativo. Pronto. É a forma como a gente começou a bater papo aqui. Olha só, você quer fechar mais vendas e melhorar os seus relacionamentos nos negócios? É esse podcast que você tem que ouvir. Pronto.
Pronto. Acabou, eu vou te levar a esse local. Justo. É isso daí. E se ele não soubesse, ele me explicasse, talvez tivesse um impacto menor do que vou usar um CTA, aqui nós vamos usar uma Roma, aqui é um DSA. Você fala, uau, eu não sei o que é isso, deve ser uma coisa bacana. Dá pra fazer uma sopa de comer, né? Eu com fome, né? Então, assim, é sempre necessário usar o jargão profissional? Não, pelo contrário. Se você só usa isso, a outra pessoa desconecta porque ela não entende sua linguagem, ela pode até se sentir diminuída. Muito Mas legal. quando você é provocado, quando Mas você bota fluidez ali e dá o exemplo. naturalidade. Legal. Isso, E o cara. não verbal vem junto. Como é que eles me trataram aqui? Tipo, quem é você? Me pedindo? Não. Eu tô num café com amigos, só falta o café. Tô num bate-papo com amigos. Eles me respeitaram, eles me ouviram muito. Como assim me ouvir? Por que ser ouvido é importante? Bom, eu trabalho com isso, né? Com escutativa, com escutatória. Mas assim, eles não quiseram empurrar um projeto em cima de mim. Eles falaram, Alberto, qual é o teu produto? O que você está buscando? Quais são as suas metas para o mercado? Eles me ouviram profundamente. Eles entenderam o meu negócio. Nós tivemos um briefing, um bate-papo relacionado com isso. E no final eu saí, no mínimo, pensando, poxa, esses caras são bacanas. Eles se interessaram pelo meu projeto. Isso é escuta. Eles, além de fazer tudo isso, mostraram domínio do assunto e fluidez na conversa, o não verbal adequado, que é amistoso. Até porque eu fui amistoso também. Isso é o segundo ponto. Inteligência, fluidez. Maravilha. Passo 1, entusiasmo. Passo 2, inteligência e fluidez. Pronto. O 3 tem a ver com tudo que a gente falou até agora, que é uma imagem de autoridade. Imagem de autoridade não significa que você está de terno, taieira, escarpão, lenço, o que for. A imagem de autoridade é aquela que combina com a mensagem e com o contexto. Exemplo simples. Você vai até uma mecânica dessas mais antigas. Aquelas paredes com mancha de graxa, o mecânico tá com um macacão. pôster, né? Um pôster da mulher. Hoje não pode mais usar, né? Não, essa imagem já veio logo na minha cabeça, essa mecânica aqui do lado. Eu nunca traria meu carro aqui, cara. Essa que tem aqui do lado. Legal. Ali é muito tosco, velho. É tosco. Nossa, é tosco demais, cara. Mas então Pelo amor de Deus. Vou te usar como exemplo, Luigi. Então vamos supor, você teve um problema no seu carro e você está aqui perto e não tem como fazer funcionar, você tem um compromisso, você lembra da mecânica tosca. Certo. Aí você fala, meu Deus, ou eu vou no tosco ou eu perco o meu compromisso. Vou no tosco, vai. Sim. Imagina que você para o carro no tosco. É para não dizer nomes. E aí, quando você fala assim, por gentileza, eu tô com um probleminha no carro. Aí vem o mecânico, fala assim, senhor, dá um toque na chave. Não, deixa eu te explicar o que tá... Não precisa, só dá um toque na chave. Aí ele põe ali o ouvido perto do motor e fala assim, só um minuto, pode desligar. Faz 2, 3 ajustes e o carro fica fino. Ele se transformou numa autoridade para você. Bom exemplo, sim. O ponto é, a imagem de autoridade, muitas vezes... Não tem a ver com... Não tem a ver. Aí que tá, mas Alberto, então eu não estou entendendo onde você quer chegar. Quando mensagem e mensageiro são congruentes, ou seja, falam a mesma linguagem, você estabelece com mais facilidade a imagem de autoridade. Você vê que o Luigi, no nosso caso, ele nem entraria naquela mecânica. Ou seja, aquela pessoa, por melhor que seja, não vai ter chance com ele. Mas por um acaso, não existem acasos, mas por uma coincidência, você foi obrigado a levar o carro lá. Sim. E você foi obrigado a dar uma chance. A partir daquele momento, mesmo sem a imagem congruente com a mensagem, ele se tornou uma pessoa de credibilidade para você. E você vai deixar de entregar o seu carro na concessionária chique e vai trazer aqui. Porque aquele senhor, aquele mecânico... Ele é autoridade. Ele é o cara. É. Esse é o ponto. Então vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Muito bom. Se você quer construir sem essas barreiras psicológicas, você quer construir sua imagem, você tem que entender qual é o seu contexto, ou seja, qual é o seu negócio que você está fazendo e entender o que as pessoas esperam de você como profissional. E você, mais do que ser bom, você precisa parecer ser bom. Então, no mundo dos negócios atual, nós ainda usamos um paletó. Não é necessário. Aqui eu estou muito menos formal, mas eu ainda dou aula nas empresas e nos lugares onde eu dou aula. No primeiro dia, notadamente, eu levo minha melhor roupa. Claro que se eu sei, estou dando aula, por exemplo, numa empresa de engenharia, isso é real.
E eu tinha visitado a empresa antes. Eles não usam terno e gravata. Eles usam uma camisa de manga curta, calça jeans e um sapato. Eu não posso estar 10 degraus acima. Eu tenho que estar 1 degrau acima em sofisticação em relação ao meu interlocutor. Então eu vou com sapato social, calça jeans, uma camisa de manga longa e eu levo o paletó. Chego de paletó, durante a aula eu tiro e dobro a manga. Então eu estou um nível acima de sofisticação, mas eu não estou discrepante. E a minha mensagem combina com o que eu faço. Sou um professor de linguagem. Já pensou se eu falasse tudo errado, com gíria, palavrões? Talvez eu despertasse em você um medo ou uma desconfiança que só ia prejudicar o meu negócio. Deve ser um ator ali contratado. Isso esse cara aí... Muito bom, muito bom. Como que isso ajuda em tudo que a gente está falando? Antes de começar a usar a linguagem de influência, você tem que estar entusiasmado, você tem que ter algo bom para entregar, acreditar no seu produto, não seja como a moça do sofá de 30 mil reais. Sim. Ela não acreditava no produto, achava caro, enfim. Sim. Então, acredite em você, no produto, conheça o assunto, domine o assunto, conheça os termos técnicos e pareça com o especialista que você quer ser. Espetacular. E vamos fazer mais então, pessoal? Vamos. Ó, já tem um QR Code aí, Alberto, que a gente vai colocar aí agora na tela para quem tá vendo o vídeo. Quem tá ouvindo, procura aí os links e vai lá, vai ter uma aula completa e gratuita na faixa da Trilha da Credibilidade. Vai ter. Não tem Até um mais, videozinho? Tem. É um Beleza. videozão até. É uma aula de 1 hora, Mais né? de 1 hora. Vai ter mais tempo. Tá liberada. Só que tem um detalhe. Tem escassez, tá? Essa liberação aí. É enquanto esse podcast vai rodando, esse podcast não vai ficar o tempo inteiro no ar. Justamente. É 30 dias aí pela frente. Então, Depende se do meu vira humor. aí. Se vira aí, aproveita da faixa. Uma aula maravilhosa de fechar mais vendas e melhorar os relacionamentos. E aprender a colocar em prática, né? A tríade da credibilidade. A tríade e mais elementos que a gente não teve tempo de colocar aqui. Mais elementos estão lá. Inclusive, tem uma falácia que você vai desmistificar lá. Você já ouviu falar no 7, 38, 55? Que isso? Eu vou até anotar isso aqui. 7, 38, 55. Não, nunca ouvi falar. Deixa eu tentar imaginar. Imagina. Deixa eu tentar. Vai lá. Então, beleza. 7, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi 7 dias na semana. Eu pensei. Eu pensei uma semana, tá? 38 danou-se, porque nenhum mês é 38 dias. Aí eu fiquei imaginando uma idade, tá? Tipo, quando eu fizer 38 anos... Na semana que eu fizer 38 anos, eu vou dar... Não, quando eu tiver 38 anos, eu vou conseguir alguma coisa. Quando eu tiver 38 anos... Sei lá. E 55, cara, tá difícil. Vamos lá. Esses números, eles guardam uma verdade e muitas mentiras. O que acontece? Na década de 60 do século passado, um professor de psicologia, o nome dele é Albert Mehrabian, vai aparecer aí no seu vídeo. Hoje ele é professor emérito da Universidade da Califórnia. Ele desenvolveu um estudo e esse estudo vai aparecer. Inclusive, eu vou deixar um link para vocês lerem essa história, vai estar aí, tudo bonitinho. Boa. Ele desenvolveu um estudo e mostrou, no final das contas, que 7% da comunicação somente 7% é verbal. Ou seja, suas palavras representam, no mundo da comunicação, 7%. somente 7%. É falácia, tá? Então, mas tudo bem. Mas aí saiu o número 7 aqui. Saiu. Tá. 7%. Esse 7 Isso. é 7%. Exatamente. Da comunicação é palavras. Teu script. O tá. que você escolheu ali é só 7%. Tá. Pronto. Os 38%. Ah, então que é porcentagem. Tá. Isso. 38%. Legal. Isso é o seu tonal. É a forma como você usa a voz para falar. Tá bom. Ou Entonação. gritando, ou mais baixo e tal. Pois, também. E o fino e grave também influencia? Também. O ritmo, Isso é muito a legal. altura, Nossa, é muito tudo. bom, adoro. Então, o seu ritmo, sua cadência, a forma como você pronuncia as palavras seria 38% da comunicação. Legal. A modulação de voz. Eu gosto muito de pontuar a modulação de voz, a entonação. Certo. E os 55% restantes, Sim. microexpressão facial e o seu não verbal do corpo.
A forma como você gesticula, pontua, usa os braços, olha para as pessoas, isso significa 55% da comunicação, segundo esse estudo, que vai ao encontro do que a gente falou no começo. Meu cachorro é tão inteligente. Por quê? Ele comunica sem palavras, mas você percebe que a forma como ele pede comida, como ele te recebe, você fala, nossa, ele está conversando comigo. É porque ele tem linguagem pré-verbal. Espetacular, certo. Só que isso, meus amigos, isso aí, nem ele, nem o próprio estudioso, ele não quis provar que a comunicação seguia esse. Esses números surgiram nos estudos que ele conduziu. Era um N pequeno. N é o número de pessoas que você usa para o estudo. O primeiro N era 17 pessoas, o segundo era 30. É muito pouco. Isso aqui é de que ano? 67, se eu não me engano. Nossa, cara, nem imaginava que ia ter internet um dia. Justo. Não tinha nem condições disso. Aliás, eu vou deixar o link dos estudos dele, tá? Tenho 2 materiais. Mas é um bom material de consulta. Espetacular. Acontece que a linguagem é indivisível. O que eu quero dizer com isso é, experimenta você ter um script ruim e ser ótimo no gestual. Talvez você faça algumas vendas, mas uma pessoa mais racional vai falar, não, cara, isso que você está falando não faz nenhum sentido. Entendi. Então não é isso, isso não é real. As pessoas acham que isso funciona. Você vai escutar em curso, mas não é. Aqueles caras que fazem, tem até uns famosos na internet, né, que fazem essas questões de leitura, né? Sim, pois, tem. Eles pegam, tem até outros números, etc. Eles pegam tendências comportamentais, o que na PNL a gente chama de leitura de mente. Ele faz um teste, né? Tipo assim, primeiro ele fala uma coisa que seria verdade. Também faz isso. Né? Ele faz uma pergunta que seria verdade. Ele mexeu aqui, o zigomático. Aí ele vai e faz uma pergunta que provavelmente você vai estar mentindo e ver como é que você reagiu. O que ele pegou? Uma pista, um padrão comportamental. Funciona? Funciona desde que você conheça a pessoa. No final da história, o que eu quero dizer é o seguinte: dá para ler pessoas? Dá. Mas a linguagem não serve para todos. Experimenta ler um tailandês. Vai ler um japonês. A linguagem deles é diferente da nossa, porque a cultura deles é diferente. Essa linguagem, ela é ensinada culturalmente. Nós, brasileiros, vou contar rapidamente uma história. Oba. Eu estava no aeroporto eu estava em Piauí, estava em Teresina. Eu fui dar aula para algumas empresas lá. 2 empresas se juntaram, era do mesmo grupo, e fui dar aula de linguagem de influência. Certo. Foi fenomenal. Povo super amigável. É super legal conhecer o Piauí. Vamos para lá. Fui lá e estava voltando. Peguei uma fila no aeroporto e tinha uma pessoa que estava na minha frente, estava muito exaltada, porque parece que ela não ia conseguir embarcar. E ela começou a discutir com a moça da companhia aérea. Pronto. Ela conseguiu chamar uma outra pessoa. Essa pessoa da companhia conduziu, tirou ela da fila, conduziu, estava tentando resolver os problemas dela. E aí chegou a minha vez. E eu falei, poxa, que dureza, hein? Ela fez assim, olhou e falou assim, Falei, ué, que isso serve? E aí eu perguntei, por que você fez esse ruído e fez assim com a boca? Aí ela riu e me explicou que é um barulho que eles lá fazem quando eles estão descontentes. É muito típico, diferente. É uma linguagem típica deles. Eu sou de São Paulo, moro em Minas, em Belo Horizonte, há mais de 8 anos, e eu não conhecia isso. E o mineiro tem o mineirês. Gente, tem coisa que você não pega. Entendi. E o que eu quero dizer, vocês já entenderam, a cultura te ensina linguagem. Então não adianta falar assim, não, eu sei ler. Não, você não sabe. Você tem um aprendizado útil, mas é importante que você, ao entrar numa nova cultura, sociedade, família, leia as pessoas. Muito bom. Essa regra ela funcionava na época onde as pessoas eram muito locais, né? Hoje a gente já se misturou. Além disso, né? Hoje a gente viaja mais e tem internet, redes sociais, já foi, né? Existem muitas influências, né? Exato. Assim. Lembrando que isso foi feito. O primeiro estudo foi só mulheres, todas elas da mesma faixa etária. Muito viés aqui. Muito viés, e além de tudo, eles comparavam fotos preto e branca de rosto, um rosto alegre, neutro e descontente, desconfortável, e eles comparavam palavras. Essa palavra significa o quê? Então era basicamente esses 2 estímulos. Roberto Martin, linguagem da influência, que papo maravilhoso.
Esse é um podcast extremamente inspirador. Vamos fazer um resumo do que a gente aprendeu hoje, porque o papo foi muito longo. E nem falamos dos erros da notícia e o notícia triste é que está acabando o nosso tempo. Daí a gente vai ter que fazer mais. Que é bom dura pouco. Que é bom dura pouco. Então, a gente aprendeu aqui nesse bate-papo como fechar mais vendas e melhorar os relacionamentos, em especial nos negócios. Descobrimos ali pelo menos 11 erros muito comuns na hora dos negócios, né? Erros que as pessoas cometem. Aprendemos a aplicar a tríade da credibilidade, os 3 passos fundamentais para que a tríade comece a rodar na sua vida, tá certo? Já demos aí um tanto de coisa gratuita para o pessoal se usufruir, né? Justo. Tem lá o raio-x para ela fazer os erros, para ver se está cometendo erro ou não. Sim. Tem a aula gratuita. Tem a aula gratuita que fala um monte. Maravilhoso. Fala dessa falácia lá também, do 7, 38, Tem a falácia do 7, 38, 55. Então, muita coisa para o pessoal aproveitar. Eu queria te convidar, então, para a gente fazer um fechamento, dando um pouco mais para as pessoas. Eu estava querendo. Não é legal? Porque eu acho que tem muita gente querendo. Mas não, espera aí, eu quero a consultoria, eu quero a mentoria do Alberto Martin aqui na minha empresa. Eu quero o livro, a Bíblia da Influência e Persuasão. Somente nas melhores lojas. Pois é, ué. Então, o que o pessoal tem que fazer para ter acesso a todo esse seu material? Então agora explica um pouquinho para nós exatamente o que eu posso consumir do Alberto Martin para eu melhorar aí a minha carreira de vendas. Vou passar tudo isso para vocês. Não só vendas, né? O que mais? Relacionamentos exatamente. E por aí mais. Negociação. Vender e negociar são 2 habilidades diferentes, tá? Só para saber. Vender é uma coisa, negociar é outra. Como assim? A negociação está dentro da venda, mas ela não é a venda. Negociar é parte. A gente vai falar sobre esse assunto também. Eu tenho diversos materiais que eu vou te passar aqui. Só queria lembrar que os 38% da modulação de voz não são falsos. Nem os 55% também não são falsos. E muito menos 7%. Senão eu não escreveria um livro. Eu gravaria um vídeo daqueles tipo do Charlie Chaplin. Só de, né? Pô, mas o Charlie Chaplin fazia tanto sucesso e não tinha voz. Mas tinha lá uma tela com o que ele estava dizendo quando era mais complexo do que o que o corpo pode expressar. O corpo fala, fato, mas o corpo não fala tudo, com as minúcias. Não dá para você ensinar filosofia com o corpo. Bom, pelo menos eu não conheço. Fato é, o que acontece? A modulação de voz, os 38%, só para eu fazer aquela entrega que eu acho top, vocês assistem programas de jornalismo. Pega o âncora e presta atenção como ele modula a voz de maneira mais grave, uma cadência mais lenta, e no final, a última palavra é ainda mais grave e ele pode concordar. É o famoso boa noite. Então, quando eu quero chamar a atenção das pessoas, vocês devem ter notado, você deve falar assim, olha, teve enchente na cidade... ele começa dizendo algo como, por exemplo, tivemos vítimas no alagamento da cidade tal, e daqui a pouco ele fala assim... Mas depois do intervalo, você vai conferir os melhores gols do final. É o mesmo cara, fica até estranho. Ele estava triste, agora ele está feliz. Ele tem que fazer isso para ele quebrar o estado e colocar uma nova energia na mensagem. Nos negócios, basicamente, você precisa de 2 entonações. Eu vou ensinar 12 durante o nosso trabalho aqui. Mas 2 principais. A da credibilidade, nada mais é do que... Vou até usar. A linguagem de influência é um método que funciona... com milhares de pessoas, não só aqui no Brasil, como fora daqui. Foi a tecnologia mais avançada, mais eficiente que eu encontrei em todos os anos de estudo que eu realizei, e não foram poucos. Lembrando que o que eu faço não é nada de simplesmente lido. Foi tudo criado no campo de batalha. Então, não precisa acreditar em mim. Usa a linguagem de influência, você vai ter os resultados. E caso você queira saber mais sobre isso, eu tenho tudo que você precisa nos meus cursos e notadamente nesse exemplar, nesses livros que eu estou vendendo. Essa é a credibilidade. Para eu não me manter falando sempre assim, porque ninguém ia suportar me ouvindo falar desse jeito por todo o tempo, mesmo que eu passe credibilidade, isso é muito chato. Eu quebro, falo, e tem muito mais. Além disso, a gente tem os vídeos, os áudios, eu tenho e-book também e tem a mentoria do livro. Se você gosta, pronto. Quando você quebra o estado e chama a atenção de volta, não, você faz ele volta. O cara vem. E por quê? A nossa última informação, senão senão eu acelero aqui, eu me excedo. Pronto. Senão eu me excedo no tempo.
O cérebro, o Luigi sabe melhor do que eu, é um cientista, sabe tudo de neurociência. Luigi, vou até te perguntar. Você sabe, lógico que você sabe. É verdade que o nosso cérebro, mesmo em repouso, consome 25% da nossa energia corporal? Verdade, viu? Esse número, inclusive? Inclusive, não pode faltar glicose no cérebro, senão é coma, morte. Morte. Os neurônios fritam na mesma hora. Certo. É. Então, valida. Olha que eu estou na frente de um cientista, ele vai validar tudo ao vivo. Você valida, eu vou dizer uma frase e me diz se ela é verdade ou não. O cérebro nosso, ele consome muita energia, ele precisa muita energia. Nós, Homo sapiens, precisamos de muita energia. Inclusive, grande parte dela vai para manter o corpo funcionando, certo? Então faz sentido a natureza ter criado em nós um disjuntor. Então assim, se eu puder economizar energia, eu caio um pouquinho na atenção. Isso é um mecanismo de evolução? É um mecanismo de evolução que traz um tanto de viés. Um deles é engordar. Por isso que a gente engorda, justamente para preservar energia para as outras células, porque o cérebro não usa gordura, só glicose. Perfeito, ó. Olha que loucura. Perfeito. Então, deixa a gordura para o resto do corpo, porque glicose é nobre, é para os neurônios. Perfeito. Olha só. Então, olha só. O cérebro consome muita energia. Gordura não, só glicose. Só glicose. Muita energia. Se você não traz uma quebra no estado, o cérebro entra em descanso para economizar energia. Mas ele não para nunca. Ele não para, ele está sempre, inclusive a audição também nem dormindo, é o único sentido em tese que nunca desliga, tá correto? Correto. Perfeito. Como o cérebro, ele tem um mecanismo de evolução que faz com que ele economize energia. Se você mantém o mesmo cenário, o mesmo tom de voz, nada chama a atenção do cérebro, ele vai diminuindo também a energia. ele entra em stand-by. E aí o que acontece? Para eu trazer tua atenção de volta, que é hoje uma das coisas mais importantes no nosso mercado é lutar por atenção, né? Basicamente o que a gente precisa das pessoas é atenção. Você quebra o estado. Como é que você quebra o estado? Eu estou falando de maneira credível, né? E daqui a pouco eu falo, mas olha, tem muito mais. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Se você gostou, eu começo a gerar antecipação, eu mudo a voz, faço gestos mais elásticos, faço contato visual, eu conto alguma história e o storytelling, ele tem todos os elementos para produção de hormônios no nosso cérebro que vão para o corpo, a dopamina, a ocitocina, etc. Depois você pode até falar sobre isso mais. E nós vamos falar. Vamos falar. Vamos ter um capítulo especial em breve, muito em breve, sobre storytelling, que é usar essa linguagem das narrativas para ajudar o cérebro do seu cliente a tomar a decisão em favor de comprar o seu produto, o seu serviço na sua mão. Storytelling é espetacular. Vai chegar. Mas pronto, então o que eu quero dizer? Se você se mantém muito monótono, o cérebro desliga. Para que você trazer a pessoa de volta, você quebra o estado, modula a voz, faz o contato, usa um gestual mais elástico, pode pôr uma pitada de humor e a pessoa acorda. Depois, você pode voltar a usar a sua modulação de credibilidade. E é assim que eu vou pedir para que a gente termine o nosso programa com toda a credibilidade, que eu vou ensinar muito mais na Bíblia da Influência. Mas vamos botar entusiasmo nisso. entusiasmo. Sabe qual que é? É o seguinte. Tem QR Code aí de promoção. Tem. Na tela agora. E é só nesse momento para quem chegou agora no final do podcast. Justo. Quem foi embora, perdeu. Ô, dó. Mas para quem chegou aqui, tem QR Code de promoção, tem link de promoção. É uma página exclusiva com descontos impressionantes, podendo chegar até 70% nos produtos. Que são? Não falei, acabei não falando. Vamos lá. A gente tem um chamado scripts que vendem, para você já começar a montar os seus scripts, porque venda exige script. Olha que beleza. Você vai ficar preso ao script, mas você precisa ter um norte. Vai lá, tá na faixa, tem promoção lá. Boa. Tem a Bíblia da Influência, a versão e-book, tem o material físico. Mas esse aqui não, tá? Porque esse aqui tá autografado. Nem Sorry, esse aqui não. Esse aqui vale ouro. Tá? Esse aqui vale ouro, mas ali você vai. Ótimo. Eu tenho um curso rápido
de vendas por WhatsApp, venda por mensagem, que é a base, é a copy, né, escrita persuasiva. Boa. Eu tenho mais um treinamento que é a mentoria da Bíblia da Influência, ou seja, Espetacular. 7 horas de aula sobre todos os temas mencionados aqui. Se você tem um pouco de preguiça de ler, vai lá na mentoria que você vai gostar. Espetacular. E a gente tem o produto premium, por enquanto, é parte, que é o TCV, o Transforme Conversas em Vendas, que tem o treinamento de linguagem de influência Que é e o outras coisas mais. completo, que é a sua mentoria completa, que você acompanha a pessoa até ela chegar num resultado Justo. São encontros dela. que a gente vai definir se são mensais que ou é, menos. que é o maior valor agregado também. É o maior valor, mas porque vai Porque transformar. é o seu tempo. É a transformação, é o tempo e é a transformação. É tudo isso e muito mais comigo, acompanhando, fazendo os scripts com você e te passando coisas que vão transformar os seus resultados. Eita, que bom demais. Então, eu sinto muito para quem não chegou até o final, mas para quem chegou, tá lá na faixa, cheio de opções para a pessoa se desenvolver nessa área. TCV, Transforme Conversas em Vendas já nos primeiros contatos. O Luigi queria colocar um número, já nos 5 primeiros contatos. E dá até antes. Dá antes, né? Então, ótimo. Se acertou a linguagem, a porta do cofre abre. É como se fosse um código. Acertou, abre, funciona. E não dá para desouvir. É isso aí. A linguagem é hipnótica. Ela consegue gerar imagens, sensações em você. Depois que ouviu, não tem mais jeito de desouvir. Não vai desouvir, não vai desver. Depois Tá que feito. vê, não tem jeito de desver. Exatamente. Então, é isso aí, pessoal. É isso aí. Alberto Martin, Fábio. Tamo junto. Que delícia de papo, hein? Não, bom demais, né, cara? Se deixar, a gente fica aqui. Cara, não, eu tô impressionado. Olha aqui, você sabe? Não, pera aí, não olha. Chuta, que horas que você acha que é? Chuta. Eu cheguei aqui, era 1h02. Deve ser umas 2h30. 3 horas da tarde. Olha isso, cara. É monstro. É aquele negócio, sabe criança quando ela tá na escola, o tempo não passa? Sim. Mas na hora que ela vai pro recreio, nossa, acabou rapidinho. É isso, né? Isso aí. É isso aí. Muito bom, né? Que delícia. Coisa, que delícia. Chega no microfone, chega no microfone. Eu pensei que a gente ia terminar. Não. Chega no microfone. Bate o juiz. Então, é isso. Muito bom. Bom demais. Pessoal, agradecer a todo mundo que tá aí. Os links estão, né? Já todos os links estão pulsantes lá aqui na descrição. Dê uma olhada em tudo. Deixa eu até Acompanhe. deixar isso bem claro, Vamos lá. Fábio. Porque é o seguinte, pessoal, é sério, tá? Nós não estamos brincando, não. Esse podcast ele não vai ficar no ar o tempo todo, não. Cada podcast dele ele dura 30 dias. Enquanto estiver no ar, os links estão valendo. Acabou, esquece. E não adianta chorar, não. Não, vai chorar. Vai ficar chorando porque perdeu. Então, aproveita aí. É isso aí. Tá joia? Muito obrigado. Valeu, um grande gente. abraço. E até mais. Até breve. Até breve. Até o nosso próximo Plavoncast. Um abração. Tchau. Valeu, Alberto. Valeu, jovens. É isso aí.